Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, somos cristãos. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo, a tendência judaizante no início da igreja. Terceiro, a tendência judaizante hoje. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 15, versículo 19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Perdão, eu falei um que a mais aqui, né? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, Atos capítulo 15, versículo 19. A verdade prática diz que o cristianismo ele é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos, ou regras e rituais. A palavra-chave é evangelho. Primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Versículo 2: e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, 14 anos se passaram desde a sua conversão em Cristo. Aí Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Então essa segunda visita foi por revelação, como nós lemos aqui no versículo, né? E subir por uma revelação. Então Atos capítulo 11, versículo 27 a 30 vai falar sobre isso também, tá? Na sequência a gente lê, dentro desse ponto ainda não. Então, não sendo por uma convocação, não foi uma convocação dos apóstolos, que os apóstolos fizeram para que ele subisse, não, mas foi o próprio Senhor que revelou para que ele subisse, e não foi, e lógico, não foi os apóstolos que chamaram ele para prestação de contas. Então, nós não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, que está registrada lá em Atos capítulo 15. Infere-se que a epístola, ou seja, subentende-se pelo texto que a epístola aos Gálatas, ela foi escrita antes desse referido concílio, de Atos capítulo 15, pois não há nenhuma menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, o mesmo tópico que foi tratado lá, foi tratado também no concílio. Atos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Já viu o nome que apareceu aqui, né? Seita dos fariseus. Então, as pessoas eram da seita dos fariseus, ele pertencia ao grupo dos fariseus, chamado aqui de seita, né, que é uma falsa religião, que tinham crido. Então, essas pessoas acreditavam em Jesus, só que elas começaram a ensinar o quê? Ensinar os detalhes da lei, ensinar as coisas da lei. Elas criam em Jesus, mas não deixavam a lei de lado, não se apartavam da lei. Então, tinha que circuncidar, tinha que guardar as leis de Moisés e assim por diante. Versículo 6 diz assim, ó: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então, aí sim, houve uma convocação para que pudesse ser tratado esse tema, ou esse assunto. Então, somando os anos mencionados em Gálatas, nós podemos afirmar que essa visita ela aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Aí entra o subtópico de número 2, que diz assim: objetivo da reunião. Então, é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo, nós estamos falando da primeira, né? É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, tenha ligação com Ágabo, quando Ágabo ele profetizou para Paulo. Pois a missão de Paulo, pelo que parece, né, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos capítulo 11, 27 a 30, agora sim nós faremos a leitura. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé,
e de Saulo. Então os dois foram enviados juntamente com os donativos para que eles recebessem lá porque estavam necessitando. Então, aproveitando a ocasião, o apóstolo ele expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então, aí sim ele fez por conta própria uma prestação de contas. O que ele estava fazendo durante esses 14 anos? Estava pregando o evangelho aos gentios. Que palavras, o que você estava fazendo lá? Eu estava falando assim, 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 isso e aquilo. Está nos versículos 1 e 2 daqui, né? Então ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho do próprio Deus e que estava consciente que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina, segundo a revelação que nós lemos em Gálatas. Terceiro subtópico fala sobre Tito e a circuncisão. Barnabé, ele era judeu. Então Atos 4,36 assim, ó. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era levita e natural de Chipre. Então o nome Barnabé, ele aparece 3 vezes nesse capítulo, versículo 1, versículo 9 e versículo 13. Então a presença de Barnabé na reunião em Jerusalém não seria nenhum problema, né? Tito, no entanto, que era diferente, ele era grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação. Paulo não levou Tito por provocação, mas sim porque era um filho na fé dele. Ele introduziu um incircunciso, por quê? Porque ele era grego, ele não era circuncidado, não era judeu. Ele introduziu no meio dos judeus. Então os judaizantes eles queriam que Tito fosse circuncidado. Olha só, tá vendo só? Lembra que o que nós começamos, estamos trazendo para cá agora, tá? Então eles se converteram ao cristianismo, mas queriam que Tito fosse circuncidado, ou seja, que ele obedecesse à lei. Então nós encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo para com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, Timóteo era judeu. Então Paulo acabou circuncidando Timóteo, não para cumprir a lei, não, mas para satisfazer o desejo dos judeus. Veja bem, olha só, então não foi por causa da lei, não, porque já que recebeu a graça, não é necessário fazer parte da lei. Então, mas ele era judeu, né? Timóteo aqui era judeu, então sua mãe também era judia, então ele era filho de judeu. Atos 16:3 diz assim: Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus, tá vendo? Não é por causa da lei, não é para cumprir a lei, ele circuncidou por causa dos judeus, para satisfazer os judeus, para que Timóteo pudesse ter liberdade entre eles. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, então ele era filho de judia, porém o pai era grego. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde Paulo ele acabou expondo o evangelho que pregava, a forma como ele pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco. Então agora, dessa vez é diferente, tá? Dessa vez ele está com Tito, então ele não cedeu da mesma forma que ele fez com Timóteo, nem por uma hora. Então isso tem 2 razões. Tito era grego e também porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro também do próprio cristianismo. Então, com Timóteo lá atrás ele acabou cedendo, mas com Tito aqui agora ele não cedeu de maneira nenhuma. O resumo desse tópico diz que a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro também do próprio cristianismo. O segundo ponto fala sobre a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subtópico, o espanto do apóstolo. Paulo ele retornou da sua viagem e acabou recebendo uma notícia. Que notícia? Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, olha a notícia que ele recebeu. Eles tinham passado para outro evangelho. Receberam a graça de Cristo através do evangelho, porque só existe um evangelho. Através do evangelho receberam a graça de Cristo, mas ele estava maravilhado, ele estava admirado de que eles passaram para um outro evangelho. Então, o verbo grego aqui, eu não sei nem pronunciar, metatiteste, que significa deixar, significa abandonar, significa desertar, significa mudar de pensamento, significa virar a casaca ou mudar de time, né? Ele era usado na antiguidade quando alguém quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra o seu próprio exército. Então significa também mudança do quê? De partido político, mudança de filosofia e também mudança de religião. Isso é realmente virar a casaca, né? Então, em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé ou se virando contra a fé, contra aquilo que eles já haviam recebido. Segundo subtópico fala sobre quem eram os judaizantes. Então, o termo judaizante vem do verbo grego iudaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Ele aparece uma única vez no Novo Testamento.
que é lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Então, esse viverem como os judeus é a frase que a gente traduziu ali, né? Iodaizu, como é que fala ali, como é que pronuncia? Iodaizu, ou seja, viver como judeu, que é o finalzinho do versículo aqui, viverem como judeus. Paulo está fazendo uma pergunta para Pedro aqui. Cadê? Disse na presença, se tu, Paulo está questionando Pedro, se você, que é judeu, vive da forma que os gentios vivem, e não vive como judeu, você é judeu e não vive como judeu, você vive como gentil, por que você está obrigando as pessoas a viverem como judeu? Por que você está obrigando as pessoas a cumprirem, seguir a lei de Moisés? Por que você está fazendo isso? É o que Paulo colocou diretamente na frente de todo mundo, ele questionou a Pedro. Então eles eram opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Aqui não está falando de Pedro não, está falando dos judaizantes. Gálatas 1,7 diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então esses judaizantes, eles estavam tentando transtornar o evangelho de Cristo. Talvez não fossem convertidos verdadeiramente, talvez achassem que estavam convertidos, tinham recebido a Jesus até um certo ponto, porém não largaram as suas raízes, não largaram os seus costumes, e queriam que todo mundo seguisse os mesmos costumes que eles também. Então eles são reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Porém, eles realmente não foram enviados. Eles se apresentaram como se eles tivessem sido enviados por Jerusalém, que é a igreja mãe, conhecida como igreja mãe. Porém, Atos 15, 24 vai dizer assim, porquanto ouvimos que alguns que saíram de entre vós, nem todos, né, mas alguns que saíram de entre vós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, saíram da igreja mãe, disseram que saíram da igreja mãe, que estavam vindo da igreja mãe, e dizendo para as pessoas que elas precisavam se circuncidar, que elas precisavam guardar a lei. Para a salvação é necessário somente a aceitação a Cristo, somente receber a Cristo. Então, os apóstolos estavam dizendo aqui que nós não lhes demos mandamento nenhum. Essas pessoas que estão transtornando, que estão falando essas coisas, que estão judaizando o cristianismo, nós não dissemos nada para ele. Nós nem enviamos essas pessoas. Então essas pessoas aqui, elas eram legalistas, ou seja, viviam através da lei, eram legalistas entre os judeus e por isso chamados judaizantes. E eles ensinavam o quê? Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, peraí. Para que serve o sacrifício de Cristo? Se o sacrifício de Cristo não foi para salvação, para que então serve o sacrifício de Cristo? Não, precisa guardar isso, precisa guardar aquilo, precisa fazer isso, precisa seguir a lei de Moisés, precisa circuncidar? Não precisa. Para ser salvo é somente crer no Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo falou para o carcereiro, não foi? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê. Ele não falou mais nada. Se circuncide, faça isso, guarde aquilo, guarde dia, guarde mês. Não falou nada. Crê. Somente isso. O terceiro subtópico fala sobre o clima de tensão. Então, Gálatas capítulo 2, versículos 3 a 5 diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Está vendo só o que ele está dizendo? Timóteo ele circuncidou, né? Tito ele está dizendo aqui que não circuncidou. Ele nem foi constrangido a isso. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos colocarem ou para nos porem em servidão. Então falsos irmãos entraram para poder espionar a liberdade que os crentes tinham em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, para colocarem eles em servidão, ou seja, para voltar ao sistema antigo. Então era escravo, foi liberto por Cristo e eles queriam colocar de novo a servidão, o jugo sobre as costas das pessoas que se convertiam, dos novos convertidos. Versículo 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Então Paulo não cedeu, Paulo não circuncidou a Tito, porque em nenhum momento ele cedeu, nenhuma hora, como ele está dizendo aqui no versículo, né? Não cedemos nenhuma hora, com nenhum tipo de sujeição, por quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse. Então,
Quando ele fez para agradar os judeus com Timóteo lá atrás, foi um ponto. Agora ele falou, não, agora chega. A verdade do evangelho tem que prevalecer. Então, se em algum momento nós erramos lá atrás, agora nós vamos fazer da maneira correta, para que o evangelho seja difundido da maneira correta. E não fica colocando adendos, colocando isso, fazendo aquilo para agradar um ou para agradar outro. Não, o evangelho não é para agradar as pessoas. O evangelho é para a salvação. Quer você queira, quer você não queira, quer você ouça, quer você deixe de ouvir. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser ministrado, e nós temos a opção de aceitarmos ou não, de recebermos ou não. Ah, mas eu quero que mude isso aqui. Não tem mudança. O evangelho é o evangelho. Cristo é Cristo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e ele não vai mudar para agradar você e nem para agradar a mim. Permanecesse em nós. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante de todos os demais apóstolos de Jerusalém. Então os judaizantes aqui eles são chamados de falsos irmãos. Eles conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Pensa bem, está tendo um concílio, está tendo um evento onde os apóstolos estão ali conversando e esses falsos irmãos adentraram e começaram a meter o bedelho, né? Começaram a colocar o dedinho no meio lá, falando da forma que eles queriam que fossem. Então eles entraram sem ser convidados. O pior de tudo é que essas pessoas elas estavam infiltradas dentro da igreja e continuam até hoje infiltrados dentro das igrejas, pessoas desse tipo aqui, falsos irmãos. Jesus não diz, tem o trigo, tem o joio? Então não sou eu que estou falando, a própria Bíblia já diz isso. Tem o trigo e tem o joio. Então o joio são os falsos irmãos, são as pessoas que estão dentro, infiltradas, querendo modificar alguma coisa. Resumo desse tópico diz que os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e também do próprio cristianismo. Então, os judaizantes, eles eram inimigos da liberdade cristã, eles eram inimigos do evangelho, eles eram inimigos de Paulo e eles são inimigos do próprio cristianismo. O terceiro ponto fala sobre a tendência judaizante hoje, atualidade. Primeiro subtópico, o mesmo evangelho. Gálatas 2, versículos 7 a 9 diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, palavras de Paulo aqui, evangelho da incircuncisão estava confiado a Paulo, como a Pedro o da circuncisão, então ele está falando do evangelho da incircuncisão confiado a ele, o evangelho da circuncisão confiado a Pedro. São dois evangelhos, vão dizer, não é o mesmo evangelho, é só o grupo de pessoas que muda, tá? Paulo pregava para os gentios, Pedro pregava para os judeus. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Vê que ele não falou nem em circuncisão aqui, ele já usou a palavra gentios, porque é a mesma coisa. Desculpe. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, ou seja, cumprimentaram-se em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Olha só a mudança aqui, tá vendo? Para que nós, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, como preferir, fossem aos gentios e eles fossem aos judeus, ou aos da circuncisão. Então o evangelho ele é um só, não existe dois evangelhos. O evangelho de Pedro é o evangelho da circuncisão e o evangelho de Paulo é o evangelho da incircuncisão, porém o evangelho é o mesmo. Então, mas são dois. Não, são pessoas distintas, o conteúdo é o mesmo. A audiência é diferente, as pessoas que o ouvem são diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, 1 Timóteo 2,7. Para o que? Digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Também 2 Timóteo 1,11 também diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então o público dele eram os gentios, era a incircuncisão ou os incircuncisos. O de Pedro era com os judeus. Então a responsabilidade de Paulo era para com os incircuncisos, era para com os gentios. A responsabilidade de Pedro e dos demais apóstolos, de João e Tiago aqui, que eram as colunas da igreja, era para com os judeus. Então havia distinção entre as pessoas que estavam ouvindo, mas o evangelho era o mesmo, ou seja, permanece o mesmo até os dias de hoje. O segundo subtópico fala sobre o perigo da doutrina judaizante. Então, os cristãos judaizantes, eles alteravam o cerne, o miolo da mensagem do evangelho, pois colocavam a lei como complemento para a obra que Jesus efetuou no Calvário.
Olha só, complemento. O que Jesus fez não foi suficiente, precisa fazer isso, isso e isso para você conseguir chegar na salvação. Não, o que Jesus fez foi 100% suficiente, não precisa fazer mais nada, não precisa de nenhum tipo de complemento. Então era de fato outro evangelho. Então a questão de complemento, se você ouvir alguma coisa no que diz respeito a... Não, se você não fizer isso, você não pode ser salvo. Se você não fizer aquilo, você não pode ser salvo. Não, a única coisa que você precisa fazer é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Pronto, não precisa fazer mais nada. Qualquer adendo, qualquer coisa que vier depois disso, se chama outro evangelho. Por isso que Paulo amaldiçoou. Olha só, Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ele nem fala um anjo do diabo, ele fala um anjo do céu, um anjo de Deus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Versículo 9. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém, peraí, ele começou com ele, né? Se nós mesmos, se um anjo do céu, se um anjo de Deus, ou se alguém, ou seja, qualquer outra pessoa, seja grande, seja pequena, seja famosa, seja não famosa, seja quem for, não interessa quem seja, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. Está vendo a ira de Paulo, né? Por que Paulo está virado? Com toda razão. As pessoas tentavam colocar adendos. Além de Jesus você precisa fazer isso. Não precisa fazer mais nada. É só Jesus e ponto final. Então quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito Santo. É preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei. Viver na dependência do Espírito Santo. Quem vive no Espírito anda no Espírito. Terceiro subtópico fala sobre as práticas judaizantes atuais. Então existe o Shabat, que é a guarda do sábado, existe o Kashrut, que são as leis alimentares, as dietas, né? A liturgia da sinagoga, que é diferente, existe o toque do shofar, que é uma trompa, na verdade é um chifre de carneiro, existe o talit, que é o chale utilizado para a oração, e existe o kippah, que eles utilizam sobre a cabeça. Então tem dois tipos de pessoas aqui. Então tem os judeus e tem os não judeus. Os judeus messiânicos, eles seguem a tradição judaica. Isso acontece para preservar a identidade cultural deles. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, a parte A do versículo vai dizer assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado mesmo, porque não tem como descircuncidar, não existe isso, né? Então, foi chamado circuncidado, continue sendo circuncidado. Aí os não judeus, ele fala da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, só que agora é a parte B do versículo. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Olha o que Paulo está falando, ele já falou que era anátema se alguém trouxer outro evangelho. Agora você foi chamado, você assim como eu, não era judeu. Então se nós não somos judeus, nós somos o quê? Nós somos gentios, não é isso? Então se eu fui chamado sendo gentil, ele está dizendo aqui, então, se eu não sou circuncidado, continue sem se circuncidar, não vá se circuncidar. Ou seja, ele não precisa se judaizar, não tem essa necessidade. É o erro o judeu não adotar as práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. É erro o não judeu, tá? O não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Porque nós estamos no cristianismo e não no judaísmo. Cristianismo, que é a doutrina de Cristo. Então Paulo conclui, 1 Coríntios 7:20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Aí o resumo desse tópico diz que contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. E para a gente concluir, Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, só para você entender esse versículo aqui, havia um muro de separação entre dois povos. Quais são esses povos? Um era o povo judeu e o outro era o povo gentil. O povo judeu acabou levantando uma barreira, que eles receberam a Deus, Deus escolheu esse povo, e eles acabaram levantando uma barreira, eles começaram a guardar só para eles o próprio Deus, sendo que na verdade era para eles abençoarem todas as demais nações. Então foram criando uma barreira. Então Jesus veio e quebrou essa barreira. Desses dois povos ele fez um povo. Que povo é esse? É a igreja. Então o judeu quando se converte ele vira a igreja, o gentil quando se converte vira a igreja. Então dos dois povos ele fez um único povo, que é a sua igreja. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.